todo mundo diz que o humor virou política. Acho que eu não consigo fazer um show que tem piada tendo uma posição fixa e criticando o que é criticável. A esquerda diz que as piadas dos comediantes de direita são nocivas para a sociedade. Eu sempre tentei promover um humor que não causasse dor. E a direita costuma reclamar que não podem mais fazer piadas. Faço piada com tudo e todos. Quer show mais inclusivo do que esse? A esquerda fala mal do Léo Lins, a direita fala mal do politicamente correto. Essa frase é só uma piada? Foi banido. A esquerda fala mal dos memes de direita, a direita ridiculariza o comunismo com ainda mais força. Até parece que o humor virou uma ferramenta para propagar ideologias, ou lutar contra elas. Essa é a humilhação, essa é a forma que a arte humilha o poder estabelecido. Ou seja, o humor virou política. Sendo assim, nós temos duas opiniões diferentes. Uma de que piadas politicamente incorretas são erradas, e a outra é que piada é só piada e todo mundo deveria apenas dar risada porque é isso que o humor se trata. Mas será mesmo que toda essa treta se resume a um lado está certo e o outro tá errado? E a resposta é não. Tudo isso aí é viés ideológico, tanto dos de direita quanto dos de esquerda. É por conta disso que eu decidi pesquisar a respeito e fazer esse vídeo. Aqui nós vamos deixar as ideologias e todos os vieses de lado e analisar toda essa treta de forma factual, isso é, sem viés. Iremos analisar os dois lados da moeda. Primeiro apresentando os argumentos contra o humor politicamente incorreto e depois apresentando os argumentos a favor do humor politicamente incorreto. No final, vou dar minha opinião e a moral de toda essa história. Mas, antes de começarmos nossa análise, nós primeiramente temos que responder uma pergunta que até mesmo os comediantes não fazem a menor ideia da resposta. O que é humor? É engraçado pensar que nem mesmo comediantes fazem ideia do que é humor, até porque eles estudam muitas teorias sobre humor e de fato existem diversas explicações para o que é o humor, mas nós não iremos descartar elas, vamos tentar unificá-las para encontrar um ponto em comum com cada uma delas, e o ponto em comum é dor. Durante a explosão cambriana, animais desenvolveram circuitos neurais que ajustam o comportamento com base nos resultados. Isso sim, isso não, isso sim, isso não. Mas daí, evoluímos circuitos neurais para o que hoje chamamos de córtex. O córtex nos permitiu associar padrões de informações sensoriais a novas experiências e reconhecer objetos complexos. Então não é mais sim e não. Agora sabemos exatamente o que são as coisas. Depois de um tempo, alguns animais desenvolveram o neocórtex, que permitia a imaginação e a simulação de possíveis futuros. Isso é visível nos ratos. Quando colocamos eles em um labirinto, você consegue ver eles olhando um lado e depois para o outro. Isso é eles se imaginando indo para aquela direção sem necessariamente eles precisarem ir. Ou seja, agora você pode simular você mesmo em uma situação ao invés de ter que ir lá testar. A era da tentativa e erro acabou. Você pode errar apenas na sua mente agora, mas nós evoluímos ainda mais nessas simulações e agora podemos simular outras pessoas e o que elas estão simulando na cabeça. O nosso córtex pré-frontal permitiu que os primatas conseguissem entender as intenções e pensamentos de outros. Essa habilidade de observação e imitação fez surgir a cultura primitiva. E depois disso veio a melhor forma de aprender, a da linguagem e a escrita. Agora você consegue acumular conhecimento e transmitir ideias e pensamentos com simples palavras. E é graças à linguagem que nós, como espécie humana, conseguimos criar tudo o que criamos até agora. E uma das coisas que criamos é o humor. Nesse sentido, podemos dizer que o humor é uma ferramenta da linguagem. Só que a pergunta é, o que o humor comunica? Dor. Humor vem da dor. Mas sabe o que não vem da dor? Felicidade genuína? A felicidade genuína é quando você chora no casamento da sua filha, quando seu pai te dá um abraço, quando você é finalmente capaz de comprar uma casa para sua mãe, quando alguém te dá um presente incrível, quando a sua namorada se troca na sua frente e você imagina que é o cara mais sortudo do mundo, é quando você ganha na loteria, quando alguém simpático te elogia só por elogiar. Já o humor tem duas regras, ou você ri da piada, ou você ri de quem a conta. Quando uma criança fala de um jeito engraçado e você dá risada, não é risada do que a pessoa fala, mas sim de quem fala. É rir do ridículo. O humor mais simples até o mais complexo sempre apresenta, em algum grau mais leve ou mais forte, dor. E viver dói. Estamos cada vez mais acelerados, com revoluções atrás de revolução.
O feminismo não tem nem 100 anos. As inteligências artificiais acabaram de surgir e já parecem que vão dominar o mundo. Quem nasceu em 2006 já é maior de idade. A internet tem cada vez mais informações. As instituições de ensino já não fazem sentido. O casamento parece não fazer sentido. O conceito de família já parece não fazer sentido. O mundo é um grande absurdo sem significado ou propósito nenhum. E mesmo que você tenha um propósito, esse propósito não significa nada para ninguém, exceto você e seu grupo. Para lidar com todas essas questões, podemos tanto ignorar, procurar uma verdade única e universal como Deus, ou até mesmo rir disso com humor. Humor é dor. Então, humor é uma forma de lidar com a realidade. Por exemplo, é bem provável que você já tenha passado por uma situação incrivelmente dolorosa na sua vida. Algo que, naquele momento, você considerou ser a sua pior fase. Com o passar do tempo, você superou aquilo e até fez piada da situação. Você ridicularizou algo que, em primeiro momento, não era ridículo. Você transformou sua dor em humor. E aí está você, rindo da sua própria desgraça. Esse é o poder do humor, uma ferramenta da linguagem. Transformar sofrimento em risada. Isso acontece porque você sente uma emoção, mas você pensa que aquela emoção está te causando mal, então é melhor ridicularizar sua situação. Daí você começa a agir como se naquela situação que você passou realmente fosse algo ridículo, e isso cria uma crença. Aquela situação é realmente ridícula. Nós não fazemos isso o tempo todo. É um aparato psicológico da evolução. Nesse contexto, humor é uma das melhores ferramentas para lidar com a dor. But it's fake. Yeah, well, it makes me feel better. Humor é uma ferramenta que modifica a realidade à nossa volta para que possamos dar risada. É uma ferramenta da linguagem. E a linguagem é a nossa forma mais incrível de expressar coisas. Conseguimos fazer as pessoas literalmente imaginarem o que quisermos com palavras. E essas imaginações criam um cenário que a gente quiser, podendo até converter as pessoas para a ideologia que nós concordamos. E esse é supostamente o problema do humor politicamente incorreto. Fazer uma lavagem cerebral capaz de reprogramar o que uma pessoa pensa, a fim dela se adequar ao que eu penso. E bom, isso parece meio ridículo, mas você vai ver que faz bastante sentido. Sem brincadeira nenhuma, toda piada tem fundo de verdade. Não existe exceção a essa regra, isso porque toda piada é baseado em um fato que as pessoas conhecem. Vamos pegar o caso do Bolsonaro, por exemplo. Ele nasceu especificamente como um meme, uma piada, um homem falando coisas absurdas de um jeito engraçado. Acontece que, embora você consiga transformar fatos em piada, você também consegue transformar piadas em fatos. Basta desconstruir a piada. E é isso que aconteceu na campanha do Bolsonaro, quando as pessoas se identificavam com o que ele falava. Porque, por mais estranho que possa ser um político falar de forma tão esdrúxula, ele falava aquilo que o senso comum pensava. Por conta de diversas pessoas se identificarem com o que ele falava, o que antes era piada se tornou um modo operante, uma verdade. E isso fez ele ser idolatrado como um símbolo, um homem que falava a verdade doa quem doer. Daquele jeito meio estranho e engraçado, por meio do humor. Daí, ele virou o nosso presidente. Essa tendência não é difícil de observar, já que Donald Trump também era considerado uma piada até se tornar presidente, e o Paulo Cogos atualmente está tentando chamar atenção no Twitter, a todo custo, a fim de conseguir um cargo político. Ou seja, até mesmo o Paulo Cogos descobriu que o humor é uma das melhores formas de se conectar com as pessoas. Eu tô falando sério, existem pessoas que levam a sério o Paulo Cogos. Eu sei o que você vai pensar, que isso não é necessariamente culpa do humor, mas é aí que você se engana. Por meio do humor, você consegue mudar a forma como uma pessoa pensa. Se uma pessoa que você acha interessante começa a falar de política com você, você provavelmente vai achar ela idiota. Mas se ela ridicularizar algumas coisas da qual a sua opinião é neutra, então você tende a aceitar a opinião dela apenas porque o que ela disse é engraçado e faz sentido, porque toda piada tem um fundo de verdade. Agora, essa verdade pode estar sendo distorcida ou até mesmo sendo omitida. Mas que tem alguma verdade ali, isso é um fato. A pessoa começa a pegar em pontos onde a sua visão é neutra e vai te levando pro lado dela por meio de piadas. Ridicularizar relativiza as coisas. A gente comentou isso no vídeo sobre a ridicularização do abuso contra homens. Literalmente fazer piada de estupro faz as pessoas relativizarem o estupro. E isso não é opinião, isso é um fato. Quando se ridiculariza algo, você tende a achar que aquilo é realmente ridículo. E é o que o humor faz, pegando dor e transformando em ridículo para as pessoas darem risada. E eu sei o que você vai comentar, mas é só piada. Uma pessoa que faz uma piada dessas não quer fazer uma crítica social foda a respeito da realidade. Ele só quer fazer você rir.
Onde está a liberdade de expressão? Você tem liberdade de expressar a sua piada. Acontece que a outra pessoa vai usar a liberdade dela para expressar que a sua piada foi ruim. Daí essa pessoa vai mobilizar algumas outras pessoas para expressar a opinião delas de que você deveria parar de falar. Alguns poderosos vão ouvir esse grupo de pessoas e esses poderosos vão usar a liberdade de expressão deles e mobilizar um grupo de gente poderosa para acabar com a sua liberdade de expressão. Bem-vindo à democracia. Você tem que arcar com as consequências do que você fala. Mas essa mensagem não é para você que está me assistindo. Você pode fazer piadas do tipo que você quiser. Em todo churrasco de família, ninguém vai te julgar por isso. Agora, pessoas que têm mais palco, isso é outros 500. Elas têm que tomar cuidado com o que falam. Tanto é verdade que até o Michael Kister fez um dos melhores clipes musicais que representavam muito bem as pessoas que ele criticava, os bolsonaristas. Adivinham o que aconteceu? O Michael apagou esse vídeo do canal dele por supostamente estar dando a ideia errada. A ideia original era criticar bolsonaristas, mas pegaram um clipe dele e começaram a usar para, sem meme, propagar o próprio bolsonarismo. Essa é a crítica ao Luigi Verso, por exemplo, que faz react do canal do Nando Moura. Algumas pessoas não gostam da ideia dele, um rapaz de esquerda reagir ao Nando Moura. O Thiago Gaiofato supostamente também passou por críticas internas ao entrar em discussão com o Thiago Braga. Todas essas situações seriam o mesmo que dar palanque para alguém de direita. E antes de dizer que eu sou de esquerda, esse canal também já passou por isso. Já ouvi falar que grupos privados de esquerda criticaram o conteúdo desse canal. Mas isso é irrelevante para esse vídeo. O ponto é que sim, você é capaz de pegar piadas e transformar elas em realidade, porque toda piada tem fundo de verdade. Então por que não mudar como você faz piada? A ridicularização do abuso contra homens, por exemplo, é algo completamente ridículo. Ninguém que já tenha passado por abuso na vida iria rir de uma piada dessas. Piadas, querendo ou não, relativizam. As pessoas vão encarar o mundo de uma forma diferente por meio das suas piadas, pelo incrível que pareça. Piadas são ferramentas do humor. O humor é uma ferramenta da linguagem e a linguagem é a forma como nos comunicamos, expressamos e nos conectamos. O que você está expressando? Você está saindo por aí em palcos falando barbaridades, achando que é incrível por isso? Ou você está fazendo algo realmente importante? Uma crítica a respeito da sociedade? A respeito do governo? Espera aí, o humor politicamente incorreto faz exatamente isso? Ah, agora faz sentido. Bom, então acho que está na hora de falarmos os lados positivos desse tipo de humor. Pelo incrível que pareça, todos os humoristas que fazem humor politicamente incorreto sabem exatamente o que estão fazendo. Eles estão criticando o senso comum, e não apenas o senso comum no geral, mas o senso comum político. E essa é a parte boa. Sim, a galera de direita realmente usa o humor para fazer política, o que com toda certeza é uma das formas mais inteligentes de se utilizar essa ferramenta, que é o humor. Voltando ao caso do Bolsonaro, ele era apenas uma piada, uma pessoa engraçada, ou meme da internet. Foi justamente isso que deu fama para ele, e fez as pessoas se identificarem com o que ele falava por meio das suas piadas, que não eram piadas. Ele era piada. Mas adivinha? Ele começou a chamar a atenção e ir em diversos lugares, programas e tudo mais e bum, virou o presidente do Brasil. Eu vou repetir para caso você não tenha entendido. Um meme, uma literal piada, virou presidente de um dos maiores países do mundo. Um meme. E olha que eu nem falei do Donald Trump. Sinceramente, como indivíduo, eu fico muito animado com isso. É algo incrível ver o poder do humor na prática. Uma pessoa que era motivo de zombaria galgou até o poder brasileiro. Isso é sinceramente, no mínimo, impressionante. Mérito dele que soube falar com a massa da forma mais simples do mundo. O que o Léo Lins faz não é nada menos do que política. Ele sabe que as piadas dele ofendem um certo grupo de pessoas e ele sabe que esse grupo gosta de mobilizar os poderes a fim de causar boicote. Suas piadas não são apenas para fazer rir, mas são um ato de rebeldia contra um tipo de poder do qual ele não concorda. A ideologia do Léo Lins diz que piada é piada e as pessoas deveriam ter o direito de falar o que quiserem. E ele vai batalhar por isso até o fim da sua carreira. Mesma coisa com gênios siameses. O caso deles não é fazer piada boa, é chocar. Não são piadas pra fazer rir, são piadas a favor da ideia de que uma piada é uma piada e você não deveria ser preso por isso. Danilo Gentili, gênios siameses, Léo Lins, são todos comediantes que se encaixam no mesmo grupo. O grupo dos comediantes rebeldes. Agora, nós temos Pochá, Whindersson Nunes, Thiago Ventura que não são rebeldes, eles querem expressar todo tipo de mensagem. Por meio das piadas do Pochá, você entende que existe beleza em coisas simples. O Whindersson fala muito sobre a valorização das suas raízes. O Thiago tem uma cabeça enorme. Cada comediante propaga sua mensagem por meio do humor. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. E não é apenas ofender, é política. Humor, politicamente
incorreto? O Thiago Santinelli é um humorista que usa muito do humor para criticar a realidade política também. E ele é um dos mais famosos. Não que ele seja igual aos outros, não foi o que eu disse, mas cada pessoa usa o humor de uma forma específica para propagar uma ideia de forma específica. Nesse sentido, o humor é uma ferramenta de crítica e conscientização a respeito de algo, e todos eles sabem disso. Tanto é verdade que é bem improvável que o Danilo Gentili se candidate para presidente. Em resumo, o humor é uma das melhores formas de conseguir fazer as pessoas enxergarem uma realidade, seja por meio da simplificação ou da ridicularização. Sendo assim, é possível usar essa ferramenta para mudar narrativas e usar pessoas como massa de manobra para fins políticos. O politicamente incorreto é exatamente o que ele se propõe a ser: política. Vou revelar algo bem pessoal meu. Eu detesto stand-up. Eu dou muito valor pra piadas que tem crítica social em volta, sabe? Tipo Rick and Morty, BoJack Horseman, por aí vai. Sim, eu sou meio chato. E sendo bem sincero, eu já tive minha fase Léo Lins, assim como a maioria dos garotos da minha escola pública no ensino médio. E eu já não vejo muita graça nele hoje em dia. Hoje ele só faz piada por fazer piada. A intenção dele é fazer a piada mais esdrúxula possível. E isso qualquer um consegue fazer. Eu gosto de piadas inteligentes, e não é algo que ele tá entregando agora. Na verdade, ninguém atualmente tá entregando. Essa é a minha humilde opinião. Eu sinceramente não ligo pra atual cena do humor, mas alguma coisa me diz que o Danilo Gentili vai se candidatar à presidência. E isso seria terrivelmente engraçado, tá? Caso ele ganhasse. Quer dizer, seria bem irônico. Até porque o senso comum diz que todo político é um palhaço. Isso me faz pensar na moral da história desse vídeo, que é a seguinte: quando se trata de política, não é o melhor comediante que ganha, mas sim quem tem a maior plateia.